Polícia Federal pegou uma ex-assessora de Arthur Lira por conta de irregularidades na distribuição das emendas parlamentares, irregularidades no orçamento secreto. Na decisão de Flávio Dino para a operação da Polícia Federal, Lira é citado 24 vezes, ou seja, a situação de Arthur Lira está muito delicada. E isso tem reflexos pesados para o futuro da Câmara dos Deputados, porque o Lira, nessa situação, não pode correr o risco de ficar sem mandato. Como que ele vai para uma disputa ao Senado que está super incerta para poder ficar sem mandato? Se ele fica sem mandato, ele vai ser preso. Então ele precisa ter uma certa blindagem e proteção política. Então o que Lira pode fazer? Desistir de disputar o Senado e ir para uma vitória mais certa na Câmara dos Deputados, já de olho no cargo de Hugo Motta na presidência da Câmara, porque Lira considera Hugo Motta um presidente fraco. E Lira está fulo da vida com Hugo Motta por causa da não cassação do Glauber Braga. Lira e Motta trocaram farpas publicamente. Porém, depois da operação da Polícia Federal, Motta tentou distensionar, marcando reuniões e fazendo notas públicas de apoio à ex-assessora do Arthur Lira. É uma situação muito tensa. Motta sabe que Lira vai puxar o tapete dele e pode acabar piorando ou melhorando a situação com a operação da Polícia Federal. Eu não sei, sinceramente, se o mais afetado pela essa operação da PF é o Lira ou se é o Hugo Motta. E eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha que Arthur Lira vai fazer em 2026. Lira vai disputar o Senado ou Lira vai disputar a Câmara dos Deputados? Você acha que o futuro de Arthur Lira é na prisão? O quanto que essa operação da Polícia Federal afeta o Hugo Motta? Qual vai ser o futuro de Motta? Também quero saber muito a sua opinião sobre esse assunto, é um assunto quente. Like no vídeo se você torce para que o Lira se dê mal e se inscreva no canal. Essa operação, pessoal, da Polícia Federal foi autorizada pelo ministro do STF, Flávio Dino, por conta de emendas parlamentares, distribuições, toda aquela história do orçamento secreto. Vários parlamentares denunciaram a forma ou a condução do Arthur Lira no repasse das emendas, e a Polícia Federal usou esses depoimentos do Glauber, do Cleitinho e de vários outros. Até teve um deputado que foi ameaçado, supostamente, pelo Arthur Lira, e isso tudo embasou a operação da Polícia Federal. O alvo não foi o Arthur Lira, mas Flávio Dino citou o Lira 24 vezes na ordem para a operação da Polícia Federal. A operação teve como alvo Mariângela Fialec. Quem é essa Mariângela Fialec? Foi assessora do Arthur Lira durante muitos anos até 2024, ou seja, todo o período que ele virou, ou que ele foi presidente da Câmara dos Deputados. E o objetivo dessa operação da Polícia Federal é justamente avaliar irregularidades no repasse das emendas, porque era a Mariângela Fialec que cuidava do repasse do orçamento secreto, que depois virou as emendas de comissão, teve essa transformação do orçamento secreto. Enfim, e ela, a Mariângela Fialec, também foi conselheira fiscal da Codevasf, a Companhia do Vale do São Francisco, que sempre teve muito, digamos assim, carinho com a distribuição das emendas parlamentares. E essa situação toda do Arthur Lira afeta o futuro político dele, já com impactos agora para o restante do mandato do próprio Hugo Motta. Porque o Lira, como eu falei no início do vídeo, ele não pode correr o risco, nesse momento, de ficar sem mandato. Para ele, ter o mandato é uma situação quase de vida ou morte, proteção jurídica e política. Então, eu começo a desconfiar fortemente que o Lira não vai disputar o Senado. Porque as pesquisas recentes que estão sendo divulgadas lá em Alagoas são pesquisas muito incertas. Você não tem lá um grande instituto de pesquisa realizando as pesquisas para o Senado lá em Alagoas. Você não tem uma Quest, você não tem o Datafolha, você não tem o IPEC, nem a Atlas. O máximo que você tem é Real Time Big Data, que é mais ou menos, né? Ou Paraná Pesquisa, não são institutos de primeira grandeza. E nesses cenários muito incertos, nós temos o Renan Calheiros sempre ficando com uma das vagas, e o Arthur Lira às vezes fica, às vezes não. Hoje, os principais adversários e as preocupações tanto do Lira quanto do Renan são Maria Cândia, que é a esposa do JHC, e o Davi Davino, que foi deputado estadual do Republicanos, uma figura bem poderosa. Esses dois amedrontam o Renan, mas principalmente o Arthur Lira. O JHC, na semana passada, esteve em Brasília para se reunir com o Renan Filho. E eu tenho certeza, o JHC prefeito de Maceió,
E eu tenho certeza que o que menos eles conversaram foi sobre asfalto e Ministério dos Transportes. O conteúdo dessa conversa ainda não foi vazado, ninguém sabe o que eles conversaram. Mas JHC e Renan Filho são possivelmente adversários para o governo de Alagoas. Ou o JHC pode disputar o Senado, junto com o Renan Calheiros e contra o Arthur Lira, aí ele ferra tudo. Portanto, nesse contexto de super insegurança do Arthur Lira, ele pode abandonar o Senado e disputar a Câmara de novo, já visando a presidência em 2027, presidência da Câmara. E o Hugo Mota sabe muito bem disso, porque segundo o Thiago Prado do O Globo, aliados de Hugo Mota têm a percepção que Arthur Lira trabalha nos bastidores para que o Hugo Mota fique, não vou dizer enfraquecido, mas trabalhe nos bastidores para que ele, Lira, caso o plano para o Senado dê errado, volte para a presidência da Câmara em 2027. O Mota sabia disso, e mesmo sabendo disso, não foi à cerimônia de sanção da isenção do imposto de renda, permitiu que o Arthur Lira fosse, e o Lira fez aquele discurso que foi um discurso bombástico, despretensiosamente bombástico, acenando e rogando para o Lula um quarto mandato. Aquilo lá, no momento de maior tensão do legislativo com o executivo, o Lira mostrou para o Brasil todo o seguinte: o Lula não está sozinho. Ele não está tão isolado assim. E isso deflagrou, desencadeou uma série de episódios e consequências que levaram para a situação atual. Segundo Igor Gadelha do Metrópolis, nas últimas semanas, o Arthur Lira se afastou do Hugo Mota e começou a criticá-lo. A Andréa Sadi, do G1, revelou que o Arthur Lira vê o Hugo Mota como uma figura sem pulso, uma figura fraca, porque o Mota não conseguiu derrotar o Glauber Braga e não conseguindo caçar o Glauber, que é um desafeto do Arthur Lira. Lira e Mota atuaram pessoalmente para a cassação do Glauber e eles foram derrotados pelo governo. O Lira ficou fulo da vida com essa situação. Fulo da vida. A ponto de o Hugo Mota ter que vir a público para rebater o Arthur Lira. Porque nos grupos de deputados, o Lira criticou demais a condução do Hugo Mota na votação do Glauber, com toda aquela crise, toda aquela situação desagradável que aconteceu da polícia do legislativo. E o Lira meteu pau no Hugo Mota nos bastidores. Meteu pau. Estão afastados, estão rompidos, porque o Lira visa a cadeira da presidência da Câmara em 2027. E o Mota sabe disso. Então, em reação ao Arthur Lira, o Mota divulgou uma nota falando que a presidência da Câmara não age por conveniências individuais e não é ferramenta de revanchismo. Porque o desafeto do Glauber é o Lira e não o Hugo Mota. Mas todas essas reações do Hugo Mota ocorreram antes da operação da Polícia Federal. Quando foi deflagrada a operação da Polícia Federal na sexta-feira, o Hugo Mota usou a situação para distensionar a relação com o Lira. Mota emite uma nota pública defendendo a Mariângela Fialek. Ele diz que ela é uma pessoa técnica, que sempre prezou por caráteres técnicos, princípios para a administração pública, piriri pororó. Protegendo-a de especulações e defendendo da operação da Polícia Federal. Além disso, o Hugo Mota chamou uma reunião de emergência com todas as lideranças na presença do Arthur Lira para poderem discutir uma reação institucional ao que aconteceu. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados acredita que essa operação contra a ex-assessora do Arthur Lira foi uma operação conjunta do governo federal com o STF. Justamente nesse momento que a Câmara dos Deputados está desafiando de novo o Flávio Dino com a parte das emendas, tem tentado desafiar o STF com a Carla Zambelli, o próprio Alexandre Ramagem, e tentando desafiar o governo Lula também. Sendo que o Davi Alcolumbre também tem uma assessora do tipo e não aconteceu nada contra ele, mas aconteceu com o Arthur Lira. Então a Câmara desconfia que foi uma reação ensaiada ou em conjunto do governo Lula com o STF. Pode ser, pode, não duvido disso. Mas o Mota, perceba que ele está tentando usar a situação para fazer uma cena ao Lira. Sinceramente, não acredito que vai dar certo. Mota é fraco. Ele é um presidente da Câmara medonho, bizonho. É o mais fraco da história. O mais fraco da história. E eu não duvido que Hugo Mota não possa cair antes do término do mandato.